Boa noite, Sala Chico. Estamos nós reunidos aqui mais uma vez, em mais uma quarta-feira para nosso estudo doutrinário. E nesta noite, em especial, vamos trazer como um tema sugerido por um dos nossos membros da casa, o Sermão da Montanha. Nesse tema de hoje, ainda mais para uma passagem tão conhecida e tão já discutida e tão necessária, apesar disso tudo, nós trouxemos uma abordagem que vai tentar nos mostrar o Sermão da Montanha como um caminho para a felicidade. Então, estamos todos convidados a iniciar essa discussão, essa compreensão e essa análise dessa passagem de Cristo tão bonita e tão emblemática para a nossa noite. Mas antes de qualquer coisa, para darmos o pontapé inicial do nosso estudo, faremos a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos a Deus, fechando os nossos olhos para que possamos nos concentrar, interiorizar as nossas emoções e agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estarmos reunidos mais esta noite, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de autorreflexão, para mais uma noite de compreensão. Que possamos, Senhor, fazer bom proveito dos Teus ensinamentos. Tu que em tantas vezes foste tão claro, foste tão generoso, que saibamos aproveitar Sua generosidade, Senhor, a cada oportunidade que nos cede. Que nesta noite Tu nos oriente em cada passo, para que possamos pôr em prática cada uma das palavras aprendidas. Sabemos que a jornada é longa, porque somos seres ainda tão imperfeitos, mas temos esta consciência, Senhor, e nessa busca que estamos travando pela melhoria, pela nossa reforma íntima, pelo nosso desenvolvimento moral, Tu serás sempre a nossa luz. Graças a Deus. E para falarmos sobre o Sermão da Montanha, vamos falar o Sermão da Montanha. Apesar de ser amplamente conhecido, como já dissemos, eu acho que é importante nesse momento nós ressaltarmos exatamente as palavras utilizadas por Cristo nas bem-aventuranças e reforçar mais uma vez algo que já dissemos em algumas outras ocasiões, sobre uma frase muito famosa também de Mahatma Gandhi, que foi um pacifista hindu que lutou no início do século XX pela libertação da Índia, quando ainda era uma colônia inglesa. Então, nesse momento, nós vamos fazer a leitura de todo o Sermão da Montanha, com todas as suas 9 bem-aventuranças, porque nós vamos trabalhar nessa noite o Sermão da Montanha como um todo, não só o que significa cada uma das bem-aventuranças, por já ser amplamente discutido, e por nosso tempo ser restrito, nós não vamos conseguir trabalhar cada uma delas de uma maneira muito profunda. Então vamos trabalhar o que representa o Sermão da Montanha, qual o caminho que Jesus nos oferece através do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, ele é conhecido por resumir as práticas, os ensinamentos morais de Cristo, as máximas morais de Cristo, quase tudo aquilo que Jesus nos oferece em termos de compreensão e de ensinamento, ele sintetiza de uma determinada maneira no Sermão da Montanha. E é uma mensagem com significado tão amplo que até pessoas de outras religiões conseguem perceber essa importância. Foi justamente o que Mahatma Gandhi fez quando falou que se todos os livros do mundo se perdessem, a humanidade estaria salva desde que o Sermão da Montanha sobrevivesse. Tamanha a importância e a percepção que as pessoas conseguem ter sobre o conjunto formado pelo Sermão da Montanha. E para finalizar a noite, nós encontramos uma releitura, que eles chamam de uma nova versão, uma versão atualizada do Sermão da Montanha, feito pelo nosso irmão X, numa psicografia por Chico Xavier.
Então nós vamos fazer neste momento essa leitura do Sermão da Montanha, tentar fazer a compreensão do significado dele como um todo, diante do que Jesus quis que nós compreendêssemos e que proveito nós podemos tirar, de que forma nós podemos aproveitar cada uma dessas bem-aventuranças para nós mesmos e assim, obviamente, compartilhar com os nossos semelhantes. E o Sermão da Montanha começa assim. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardeão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, elas são assim chamadas por causa das palavras iniciais que Jesus inicia cada uma das frases. Bem-aventurados, né? Então são conhecidas como bem-aventuranças por conta da frase inicial que são utilizadas e da representatividade, né, dessas palavras utilizadas quando ele proferiu esse tão famoso sermão na montanha, primeiro para os seus discípulos, para os apóstolos, mas também para a multidão que o aguardava ali. E essas bem-aventuranças fazem relação das qualidades, das virtudes, de todas as disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Quem conseguir exercitar essas bem-aventuranças, essas máximas orientadas por Cristo, será sem dúvida uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, né, motivada pelos resultados que a pessoa vai alcançar. Então, o significado real de bem-aventurança está relacionado à felicidade, a estar bem encaminhado. Quando a gente diz uma pessoa é bem-aventurada, a gente diz que ela está bem encaminhada, que é uma pessoa feliz. Então, quando a gente fala do Sermão da Montanha, nós estamos falando especialmente de felicidade. Mas como que a gente pode estar falando sobre felicidade, sobre o caminho para a felicidade, se no primeiro momento Jesus nos apresenta que as pessoas estão sendo perseguidas, os mansos e pacíficos, os misericordiosos, que algumas vezes são conhecidos como pessoas que são facilmente enganadas pelas outras pessoas, que as outras pessoas usam a boa-fé de uma pessoa misericordiosa e por isso são taxados como bobos ou inocentes. Mas é exatamente onde entra esse perfil que revolucionou e tornou Jesus Cristo todo esse nosso exemplo, nosso guia e modelo. Porque numa época em que as leis morais, as leis da sociedade pregavam determinados tipos de ações, as religiões pregavam determinados tipos de ações, Jesus vem dizer que aquelas pessoas que são perseguidas em nome da justiça, elas estarão com ele no reino dos céus. Então, assim, ele vem nos mostrando que apesar do que diz a maioria das pessoas, existe um caminho para chegar ao reino dos céus e um caminho para a felicidade. E ele traça esse caminho para a gente através dessas bem-aventuranças, porque elas englobam uma série de situações humanas em que no primeiro momento que a gente observa pode parecer que é um prejuízo. Mas se a gente pensar de uma outra maneira, se nós analisarmos cada uma dessas situações de uma maneira distinta,
nós vamos perceber que é sempre uma situação que está sendo prometida. Se você conseguir ser misericordioso, se você conseguir ser brando e pacífico, se nós conseguirmos permanecermos como pobres de espírito, nós herdaremos o reino dos céus. Se nós chorarmos, nós seremos consolados. Se nós formos mansos, nós vamos herdar a terra. Então, todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça receberá o reino dos céus. Então, se nós conseguirmos compreender essas máximas de que, apesar de determinada dificuldade, se nós conseguirmos ultrapassá-la, nós receberemos o benefício divino, nós compreenderemos melhor essas dificuldades e nós conseguiremos vencê-las de uma maneira talvez menos dolorosa. E a gente para pensar que Jesus nos coloca o caminho para essa felicidade. Mas qual seria essa condição? Né? Qual a condição para alcançar a felicidade? Quando Jesus proclama felizes, precisamente aqueles que o mundo considera como infelizes. Mais uma vez, Jesus sendo revolucionário. Ele nos mostra que, apesar de a grande maioria das pessoas taxarem os bem-aventurados como pessoas infelizes, os pobres de espírito, os mansos, né? Então, apesar dessas pessoas serem taxadas pela maioria das pessoas, são essas as pessoas que vão receber os benefícios divinos, desde que se compreenda o quanto que é importante nós nos desconstruirmos quanto esses indivíduos ainda apegados à materialidade, aos bens materiais e à nossa finitude. Nós devemos compreender a nossa existência como uma existência infinita e voltada para o nosso bem espiritual, para o nosso progresso moral. E de que forma que a gente consegue superar essa contradição, né, entre o que o homem pensa, o que é necessário nós fazermos? Ela só pode ser resolvida se quando a gente parar para pensar, quando a gente para analisar, né, as bem-aventuranças, cada uma das frases, se a gente consegue conectar o comecinho delas com o final. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que vão receber o reino dos céus. E quem é que vai receber o reino dos céus? Os pobres de espírito. E devemos compreender o que significa ser pobre de espírito. Nesse sentido, cada uma das bem-aventuranças, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça, por fim, aqueles que são injuriados e perseguidos por estarem, né, defendendo Jesus. Quando a gente conecta cada uma dessas palavras, pobres, os bem-aventurados, receberão os reinos dos céus, serão consolados, herdarão a terra, porque serão fartos, desde que eles consigam ultrapassar o que seriam os seus sofrimentos, para que eles consigam alcançar a recompensa que Jesus nos oferece, que Jesus nos coloca ao final de cada uma dessas bem-aventuranças. Quando a gente percebe isso, nessa condição para essa felicidade, quando a gente descobre que cada uma dessas condições, a pobreza de espírito, a mansitude, elas são características que nós precisamos desenvolver. Jesus está falando sobre uma coisa muito importante. Jesus está falando sobre as oportunidades que temos para nos transformarmos em pessoas melhores. Jesus nos oferece, no Sermão da Montanha, um caminho para a felicidade através da nossa transformação. E essa transformação, ela se dá a partir do momento que a gente consegue perceber que o nosso sofrimento de hoje, a gente precisa identificar isso, que o nosso sofrimento de hoje é uma oportunidade para nos transformarmos numa pessoa melhor.
Dessa forma, que Jesus nos apresenta as condições de sofrimento para que possamos compreender esse sofrimento como uma forma de elevação, desde que, para que o sofrimento seja uma forma de elevação, devem ser despertadas as intenções, os esforços para a prática do bem, além do arrependimento e da elevação moral. Cada uma dessas coisas vão acabar representando as máximas morais indicadas na bem-aventurança. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu preciso sofrer prejuízos físicos para que nós alcancemos essa bem-aventurança? Existe uma coisa que a gente chama de uma ética cristã ocidental, que só através do sofrimento se chega à salvação. Só que esse, entre aspas, sofrimento, ele era compreendido durante um certo tempo como um sofrimento físico. As pessoas se flagelavam, as pessoas achavam que deviam passar todo tipo de tormento, de dificuldade física, para que elas pudessem alcançar a salvação, né? Seja através de um castigo físico, de se auto-bater, né? Que são os autoflagelos, ou você ajoelhar, ou você percorrer um grande trajeto de joelhos, enfim, somente essa dor física, esse sofrimento físico traria a salvação ou a felicidade para esses indivíduos, de acordo com essa ética, com esse princípio que a gente chama de cristão ocidental, que só através do sofrimento a gente consegue chegar à salvação. Mas não é desse tipo de sofrimento que nós estamos falando. É nós compreendermos que as nossas aflições, que as nossas infelicidades atuais, elas têm causas em nosso interior. Cada uma de nossas infelicidades, elas têm reflexo na nossa imperfeição. E se ela tem reflexo nessa imperfeição, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos melhorar. E para melhorar, a gente precisa identificar onde residem as nossas imperfeições. E como que a gente identifica isso? Todos os nossos sentimentos que nos perturbam, todas as nossas fontes de desequilíbrio são reflexos dessas nossas imperfeições e dessas nossas infelicidades. Então, mais uma vez, retomando esse panorama mais geral sobre o Sermão da Montanha, em que ele nos oferece um caminho para a felicidade através da compreensão daquilo que nos faz infeliz e imperfeito. Então, compreendamos esse caminho para a nossa transformação e a busca da felicidade, que são as bem-aventuranças. O irmão X, no livro Relicário de Luz, através de uma psicografia de Chico Xavier, ele apresentou uma versão moderna, e o título da psicografia é justamente esse, versão moderna sobre o Sermão da Montanha, sobre o que representa o Sermão da Montanha na atualidade. E eu vou compartilhar com vocês nesse momento para a gente poder encerrar o nosso estudo e iniciarmos o nosso debate sobre o tema. Sobre os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo o bem com pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos no rumo do céu, que lhes abrirá as portas de ouro, seguindo os ditames sublimes da evolução. Sobre os mansos, bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar, de que se sentem detentores, porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra.
Sobre os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores, que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Sobre os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra de auxílio fraterno a todos, porque no dia da visitação da luta e da dificuldade receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Sobre os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus instintos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Sobre os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da misericórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Sobre os que sofrem a perseguição, bem-aventurados os que sofrem a perseguição, a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante de Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade pela vitória do Senhor, porque se candidatam deste modo à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens senão a cruz pesada antes gloriosa da ressurreição. E assim o irmão X finaliza de uma forma tão bela essa versão moderna do Sermão da Montanha, em que através de suas palavras ele nos resume o significado de cada uma dessas 9 bem-aventuranças, nos demonstrando com extrema delicadeza e objetividade os caminhos que podem nos auxiliar e nos conduzir a essa felicidade. Vamos lembrar, né, dessa autorreflexão que devemos fazer para nós encontrarmos os motivos das nossas infelicidades e das nossas imperfeições. Vamos retomar aquilo que nós falamos sempre sobre a orientação de Santo Agostinho, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre o autoconhecimento, o quanto que é importante esse autoconhecimento, essa autorreflexão para esse nosso projeto de melhoria. Lembrando que isso também é um projeto de equilíbrio. Então, vamos reconhecer os locais de nossa infelicidade para que nós possamos utilizar esse roteiro de felicidade que Jesus nos enviou. Vamos fazer do Sermão da Montanha, que resume com bastante clareza, com bastante delicadeza e objetividade o que Jesus espera que nós façamos. Isso é esse tema é um tema muito emocionante, porque eu acho que ele mexe com tantas características que nós precisamos desenvolver de uma forma tão ampla, né, que eu gostaria que nós começássemos essa discussão nesta noite pensando, refletindo de que forma nós poderíamos iniciar esse projeto de felicidade.
né? Jesus nos indica as 9 bem-aventuranças, mas para cada um de nós, como nós devemos começar esse projeto de bem-aventurança? De que forma que cada um de nós encontra dificuldades em determinadas áreas, e isso é muito particular. Então vamos analisar de que forma cada um de nós consegue e encontra formas de vencer essas imperfeições e equilíbrios e aquilo que nós precisamos melhorar para que consigamos ser orientados de uma forma mais efetiva pelas bem-aventuranças. A gente está aguardando vocês agora para o debate.